Olá! Na nossa análise de hoje, vamos ter um bate-papo bem direto e essencial sobre um dos maiores privilégios que alguém pode receber na vida, que é o chamado para guiar outras pessoas. A gente não vai ficar aqui falando de técnicas corporativas vazias, tá? O foco é o profundo peso espiritual de servir. Então, vamos nos preparar para uma jornada de descobertas pensada especialmente para quem está na linha de frente do serviço cristão, liderando no dia a dia. Bom, vamos direto ao ponto central de tudo isso. Quem lidera pessoas, toca destinos. Sabe, a liderança nunca é e nunca vai ser só um título bonitinho ou um crachá de destaque. É uma influência direta que dura para sempre. Quando alguém assume esse papel de guiar um rebanho, cada decisão, cada palavra e principalmente o exemplo, tudo isso ecoa na vida e na eternidade de quem está seguindo. E olha, pensar por esse lado muda completamente o jogo e a forma como a gente enxerga o nosso chamado, né? O que nos leva à nossa primeira parte. O peso da liderança, a responsabilidade de inspirar. É sobre aquele peso imenso, mas ao mesmo tempo belíssimo e espiritual, que quem serve à igreja carrega nos ombros. Quem está na linha de frente convive com 4 realidades inescapáveis. A liderança influencia vidas, inspira comportamentos e abre caminhos espirituais para toda uma comunidade. Mas prestem muita atenção nesse último ponto, porque ele é absolutamente crucial. A mesma mão que levanta também pode ferir. Isso exige da gente uma pausa real para refletir. Que tipo de seres humanos as pessoas ao nosso redor estão se tornando quando caminham lado a lado com a nossa liderança? Porque no fim das contas, a liderança dita a cultura, e a cultura molda os corações. Parte 2. Caráter acima do dom. A base da verdadeira autoridade. Esse é o maior conflito de quem atua no ministério. Aquela tentação perigosa de confiar só no talento natural e acabar esquecendo de construir uma base sólida de integridade. E a história ilustra isso perfeitamente pra gente. De um lado, a gente vê talentos inegáveis que falharam tragicamente, como Sansão, com aquela força toda, mas zero controle sobre os próprios impulsos, e Saul, que começou super humilde e terminou na completa desobediência. Mas aí do outro lado tem um contraste perfeito: José e Daniel. Homens que mantiveram um caráter inabalável, mesmo quando jogados nos ambientes mais corrompidos que se possa imaginar. Eles nos ensinam a lição de ouro de hoje. O dom pode até abrir portas, mas com certeza é só o caráter que mantém essas portas abertas. Chegamos à parte 3. Jesus, o modelo supremo. A liderança como serviço. Aqui a gente precisa entender que o reino de Deus funciona de um jeito completamente diferente das estruturas de poder que a gente vê no mundo. É uma quebra de paradigma fascinante. O mundo diz pra gente, mande. Jesus diz, sirva. É literalmente uma inversão total de valores. A verdadeira autoridade, quando a gente olha com as lentes do reino, é definida por uma vontade genuína de cuidar do outro. É colocar a necessidade do próximo na frente do nosso próprio ego, da nossa própria vontade. Tudo isso vem daquele momento icônico, transformador, quando Jesus simplesmente levanta, pega uma bacia e lava os pés dos discípulos. Ele ensinou na prática que o maior de todos é aquele que serve. Pensem nisso um instante. A autoridade máxima de todo o universo não deixou de ser autoridade ao se ajoelhar com uma toalha na mão. Liderança definitivamente não é sobre amaciar o ego. Na sua essência mais pura, liderança é puro cuidado. Cuidar, desenvolver e servir as pessoas é a forma mais majestosa de ministério que a gente pode exercer. Parte 4. Excelência no serviço diário. Honrando a Deus nos detalhes. Bom, saindo um pouco do campo das grandes ideias, como é que a gente executa isso ativamente, no suor do dia a dia? Tem 4 áreas onde a excelência precisa brilhar, tá? Na nossa vida espiritual, na parte relacional, na organizacional e na ministerial. E um detalhe super importante: excelência de verdade é só fazer o seu melhor absoluto com os recursos que se tem nas mãos para honrar a Deus. Não é aquele perfeccionismo que paralisa a gente, inatingível. É zelo, é dedicação e amor aos pequenos detalhes do cotidiano que sustentam a obra toda. Mas como construir isso na prática? Vamos lembrar da metáfora de Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém? Ali tinha muita organização, estratégia pura, vigilância constante e um trabalho em equipe incrivelmente definido. Isso mostra pra gente que aquele fervor espiritual profundo precisa sim ser sustentado por um trabalho estruturado para edificar a igreja hoje. A paixão é linda, mas ela precisa obrigatoriamente de um propósito prático para funcionar. Parte 5.
superando conflitos e pressões, liderando no deserto. Porque, vamos ser sinceros, onde tem gente e tem trabalho, tem atrito. Todo líder precisa saber encarar o fogo cruzado, as críticas, as pessoas mais difíceis e, infelizmente, a ingratidão. Para sobreviver a esse deserto, Moisés é um verdadeiro farol para a gente. Ele guiou a Israel apesar de infinitas reclamações, e a jornada dele traz um mapa super seguro de maturidade. Passo 1. Nunca expor ninguém sem necessidade. Passo 2. Corrigir, sim, mas sempre sem humilhar. Passo 3. Desenvolver aquela arte rara e curadora de ouvir. E o quarto, talvez o mais difícil, ter equilíbrio para não liderar no calor da emoção do momento. Um ambiente seguro só nasce quando tem estabilidade emocional e muito encorajamento. Diante de tudo isso, vale muito a pena a gente dar uma pausa agora. Sabe, olhar para dentro com bastante honestidade e responder: quais são 3 erros que precisam ser corrigidos e 3 qualidades que precisam ser desenvolvidas na caminhada de hoje? Fico convite para levar essa pergunta para um momento de reflexão silenciosa e de oração mútua. O crescimento de verdade só começa quando a vulnerabilidade toma o lugar das nossas desculpas. Parte 6. A vida secreta importa. O perigo do ativismo vazio. A gente precisa ficar super alerta aos perigos reais do nosso mundo moderno. O barulho o tempo todo das redes sociais, a vaidade, o esgotamento. O ativismo vazio é aquele adversário furtivo que chega de fininho. Gente, pensem na imensa gravidade dessa frase. É possível estar ocupado na igreja e vazio espiritualmente. É um choque de realidade para nós. Estar só ocupado, sem a presença real e palpável de Deus lá no nosso íntimo, destrói a autoridade moral muito rápido. A atividade no ministério nunca de jeito nenhum pode substituir a verdadeira adoração. Por outro lado, quando a gente olha para um líder que realmente espelha Jesus hoje em dia, as marcas são claras e inspiram qualquer um. São pessoas cheias do Espírito Santo, maduras na forma como reagem no dia a dia, equilibradas na hora que a crise inevitável bate na porta, muito humildes no trato com todo mundo e, acima de tudo, apaixonadas por pessoas. É exatamente esse perfil de saúde espiritual que esse mundo tão exigente está precisando. E para elevar ainda mais a nossa perspectiva, a gente lembra das palavras do pastor Daniel Rocha sobre o propósito real dos nossos encontros. Não é só mais um culto, ele diz. É uma busca profunda por Deus, é criar um ambiente para a manifestação do Espírito Santo, para o arrependimento que gera obediência de verdade. Esse nosso suor diário no ministério não é só rotina, é a preparação sagrada da noiva de Cristo. Cada detalhe, por menor que pareça, importa demais. Para a gente encerrar o bate-papo de hoje, fica esse desafio final que é bem forte. O púlpito revela o que a vida secreta sustenta. O que acontece lá nos bastidores, quando ninguém está olhando, é o que garante a nossa força quando as luzes acendem e a pressão vem com tudo. O grande desafio daqui para frente é cultivar essa intimidade profunda, quieta e muito autêntica com Deus. Muito obrigado por acompanharem essa reflexão com a gente e que essas lições todas virem prática viva na vida de cada um de nós todos os dias. Até a próxima!